O que é ser um locutor? O que é ser um locutor? É tudo que eu quis fazer na minha vida, né? Uma realização. É o que eu sempre fiz, eu acho que comecei minha profissão com isso praticamente, né? Os empregos para valer mesmo, fixos, começaram com rádio mesmo. Eu falo sempre que é um presente, porque falar todos falamos, né? Mas o locutor, ele tem uma responsabilidade maior, né? Porque você fala para milhares de pessoas, né? Então isso é um privilégio. Eu achei que não ia conseguir fazer devido à quantidade de profissionais, né? E um veículo são poucas opções hoje em dia, né? E a quantidade de profissionais que tem no mercado. E comecei no interior. Há 18 para 19 anos, trabalhando com rádio. A primeira rádio foi a rádio em Guarulhos, a Rádio Boa Nova, era uma rádio AM, né? Foi uma experiência bem legal também. E aí, com 22 para 23, já tinha entrado no 89 e sigo até hoje. Eu sinto muito prazer em poder exercer essa função. É uma coisa que, mesmo com todos os meus anos, tal, mas até hoje ainda, quando eu estou diante do microfone, que eu estou fazendo um programa de rádio, em algumas situações eu fico até emocionado, sabe? Então, é alguma coisa que me satisfaz. Você com certeza já deve ter ouvido rádio, mas você sabe o que é e o que faz um locutor? O locutor é o profissional que informa, interage, apresenta, faz chamadas e até mesmo entrevista através de transmissões de rádio. Usando a voz e carisma como ferramentas de trabalho, hoje em dia tem uma diversidade de estilos e ritmos de locução que são notados em estações de rádios espalhadas por São Paulo. Mas como é exercer a profissão de locutor na prática? Convidamos grandes nomes da área para uma conversa. Entre eles teremos Cadu Priviero, Silvio Ribeiro e Samuel Gonçalves. Pois é o seguinte, eu comecei no interior. Um amigo meu que, assim, na infância, a gente brincava de fazer rádio juntos. E ele trabalhou aqui como programador na Alfa FM, depois foi para rádios no interior em São Carlos. E aí ele foi coordenar a rádio lá. E eu ia todo final de semana, eu trabalhava aqui em São Paulo. Eu morava na roça e gostava muito de ouvir rádio. Minha mãe contava, né, que eu criança ainda, eu sempre falava que eu tinha vontade de falar no rádio. E então, quando eu tive a primeira oportunidade para falar no microfone, o lugar que eu morava tinha um serviço de alto-falante na igreja. E um locutor lá dando um recadinho e tal. E eu ia lá, ficava vendo o pessoal falar, né? Até que um dia alguém deixou eu falar também. Menino ainda. Até que um dia ele pegou e falou para mim assim, pô, por que você não entra no ar? Você gosta de rádio, você tem uma voz legal. E eu falei, não, você tá louco, não dá, isso não dá para mim. Até que um dia eu tava lá e ele dispensou o locutor que ia entrar no ar. E como eu ficava lá, eu já conhecia a mesa, já vi o pessoal operando a mesa, né, tocando as músicas. Eu sabia mais ou menos como funcionava, né? E aí ele pegou e falou, ó, dispensei o locutor que ia entrar agora às 10 da noite e vamos lá para a rádio que você vai entrar no ar. Entrei no ar, desesperado, nervoso, e acabou o horário, ele perguntou, e aí? Falei, quando eu começo? E depois eu tive a oportunidade de ir para a cidade, eu fui para a Promissão, até que alguém me colocou no rádio para falar a hora certa. Aí eu comecei no rádio sendo o relógio da rádio. Eu comecei cedo, né? Eu já gostava de rádio, de música, né? A primeira coisa que eu fiz foi me inscrever com 18 anos para fazer o Senac, né? E passei nesse curso, aí você tinha o DRT, já com 18, né? E aí fui procurando emprego em rádio mesmo, e surgiu essa oportunidade na Rádio Boa Nova, foi em Guarulhos, não era o que eu esperava, era uma FM. Você apresenta, você opera a mesa de som, você tem que, hoje, conversar com os ouvintes, né? Eu não gosto assim muito de me preparar, né? Tenho colega, às vezes, que ele gosta de se preparar para ver o que ele vai falar, como é que vai ser, né? Eu não gosto muito disso, né? Eu gosto mais de improvisar.
Hoje em dia a tecnologia, né, ajuda bastante a nossa rotina no pré-produção, né, eu diria. Então hoje você consegue carregar, fazer um acúmulo de material, de ideias, criar muito mais, né, e deixar tudo já pronto, né, na nossa rotina. Então chegar, acordar cedo. Está com a voz preparada para entrar no ar às 6 da manhã, às vezes não, né? Com 15, chegar com 20 minutos, você consegue fazer um programa hoje já pré-produzido. O mais legal de tudo é o feedback dos ouvintes, né? Que você tem hoje em tempo real. Então hoje você não está mais sozinho, né? Hoje o ouvinte apresenta com você. Eu acho que não só eu, mas toda a parte de entretenimento sofreu com a pandemia, né? Esse extra aí, essa parte de ter o feedback, esse ao vivo, lógico que eu senti falta, né? O rádio foi muito afetado, porque o rádio sobrevive do quê? De propaganda. Então, com a pandemia, com tudo fechado, com as pessoas em casa, o comércio fechado, quem ia fazer propaganda, né? Então, acho que criou-se uma outra ferramenta importante no entretenimento, que foram as lives, né? E como os apresentadores, e como as bandas, e como os eventos vão utilizar isso daí para frente. Eu acho que é um aprendizado que ficou junto aí com a pandemia, né? Nem tudo que nos faz sofrer ou que nos faz chorar é forçosamente um mal. Você precisa mudar a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, mudar conceitos, uma série de coisas, né? Se reinventar. Fiquei 2 dias quase entubado, fiquei no oxigênio, depois fiquei internado muitos dias, e aqui na rádio eu estava de férias, né? Então minhas férias foi as férias frustradas. Vocês assistiram aquele filme, né? Fiquei mais de uns 45 dias afastado. Enfim, a rádio usou assim, foi firme, né, em questão da pandemia, e afetou todo mundo, não tem jeito, né? É difícil, foi difícil para todo mundo, de todo mundo que está no ar hoje em dia, para ninguém foi fácil, né? Tem um glamour, é legal, o locutor de rádio tem um glamour, né? Você trabalhar numa rádio, trabalhar numa TV, tem um glamour, mas é suado. E tem que persistir, né? Recomendo os 2 cursos que te dão DRT, tá? Primeiro que eu acho que você tem que ter esse registro na carteira mesmo, né? Isso é uma garantia sua. Até você chegar num curso desse, você acha que você está usando direito sua voz. Então, você tem um acompanhamento no profissional de voz, né? E depois você tem a parte prática, que são os locutores do mercado que vão te dar uma aula e falar qual é a real que acontece, né? É o preparo. Hoje você tem que aprender, você tem que estudar, se preparar, estar bem atualizado. Você precisa de gostar muito do que você está fazendo, tá? E não fazer rádio somente porque aquilo é legal, é bacana, as pessoas vão te ouvir. Quando você faz com amor, quando você faz com dedicação, a possibilidade de dar certo é grande. Pois é, minha gente, boa tarde, estou aqui recebendo hoje os meus amigos da Faculdade Paulista de Comunicação, nossos futuros companheiros, nossos futuros colegas que brevemente, com certeza, estarão aqui no rádio também. Hoje eles estão aqui visitando a Top FM, estão aqui fizeram já uma entrevista, são os nossos futuros colegas, né? Estão hoje fazendo curso aí na Faculdade Paulista de Comunicação e que brevemente estarão com certeza ou aqui neste microfone ou em qualquer outro microfone de uma outra emissora importante, ou aqui em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil. Obrigado pela visita, viu? E boa sorte e brevemente espero trabalhar com vocês também, tá bom? A